Muito bem, vamos começar com a palavra de oração. Pai amado, querido, santo e belo, nós louvamos ao Senhor por Jesus Cristo, o nosso amado Salvador. Amado Deus, nós damos graças ao Senhor pelo privilégio de estarmos na Tua casa, pela alegria que é, Senhor, de estar na Tua presença. Pai bendito e glorioso, agradecemos ao Senhor por esse privilégio de Te cultuar. Oh Deus, como é gostoso, Senhor, estar junto dos meus irmãos, cantar louvores ao Teu nome, Senhor, buscar a Tua face em oração e juntos, como um só corpo, Senhor, aprendemos um pouquinho mais da Tua palavra. Deus, como nós somos abençoados, como isso é bom, como isso é glorioso, Pai. Amado Deus, nós queremos pedir ao Senhor, pedir por aqueles que estão desanimados, aqueles que estão fracos, aqueles que estão enfermos. Queremos pedir ao Senhor por aqueles que estão, Senhor, desencorajados, e aqueles, Senhor, que estão sendo desobedientes à Tua palavra, aqueles que estão inventando desculpas para não estar na Tua casa. Deus, oh Deus amado, pedimos a Tua misericórdia para essas vidas, Tua misericórdia, Senhor, para essas vidas, para que essas vidas despertem, Senhor, esses que estão desanimados, fracos, desobedientes, que Teu bom Espírito Santo os desperte, Pai, para fazerem a vontade do Senhor. Peço por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão impossibilitados de estar conosco, adorando ao Senhor, que é digno de toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Amado Deus, eu peço por eles para que o Senhor os restabeleça e lhes dê condições de estar conosco. Peço ao Senhor, a Deus, que fale no nosso coração pela Tua palavra essa noite. Me ajuda, Senhor. Me capacita a pregar a Tua palavra com sabedoria, com clareza, no poder do Teu Espírito Santo. Peço isso em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse é o mapa mundi. Não diga, pastor, mapa mundi, certo? O Brasil está aqui, Estados Unidos está aqui, e aqui é a Europa, ok? A Europa. Na Europa aconteceu a Segunda Guerra Mundial, não só na Europa, aqui também aconteceu, né? Quando estava tendo guerra, aqui também, Japão e companhia militar. Mas a Segunda Guerra Mundial, olha aqui, ó, aqui está a Europa, aqui está a África, e daqui mais ou menos para cá é a Ásia, ok? Beleza, pastor. Ó, então aqui nós temos os acontecimentos, o mapa específico da Europa, e aqui está a Alemanha. A Alemanha, na Segunda Guerra Mundial, né? O que a Alemanha fez? A Alemanha começou invadindo aqui a Tchecoslováquia, como quem não quer nada, esse pedacinho aqui, e aí de repente ela invadiu a Polônia e ela começou a avançar aqui por toda a Europa. A Alemanha, ela teve uma tática de guerra chamada Blitzkrieg, ou coisa parecida, não sei como se pronuncia, né? Mas a ideia é guerra relâmpago. Então, com uma rapidez muito grande, enquanto os aviões, né, iam lançando bombas, os blindados, né, aqueles tanques de guerra mais rápidos, iam avançando, e os soldados também, com uma rapidez que pegou muitos inimigos de surpresa. Então, rapidamente ela avançou, tomou a Polônia, tomou a Tchecoslováquia, foi tomando tudo. Uma rapidez, olha, incrível. Os inimigos não esperavam por isso. Quando eles viram que a Alemanha ia declarar guerra, eles pensavam que ia ser igual na Primeira Guerra. Como que foi na Primeira Guerra? A Primeira Guerra foi uma guerra parada. Foi uma guerra assim que não avançava. Fazia trincheira aqui de um lado, trincheira do outro, e ficava um esperando o outro se mexer. Um levantava tiro, o outro levantava, levava tiro. Então aquela guerra parada, demorada, né? Aquela guerra que ficou 4 anos, mas não saiu do mesmo lugar. Então o que aconteceu? Quando teve a Segunda Guerra, a Alemanha veio com tudo, e ninguém tinha força para detê-la. Era um exército muito poderoso, muito forte, muito rápido, soldados que, olha, venciam territórios com uma grande rapidez. Quando eles declararam guerra com a França e foram invadir a França, que tinha sido vitoriosa na Primeira Guerra, achou que não, seguramos ele uma vez, vamos segurar de novo. Então eles pensaram que conseguiriam segurar a Alemanha. Em 2 semanas, a França já estava nas mãos da Alemanha.
já tinha se rendido. E a Alemanha estava com tudo. Estava empurrando aqui, ó, o exército da Grã-Bretanha se juntou com a França para tentar impedir a Alemanha, mas eles foram com tanta força que eles foram empurrando o exército britânico aqui para o cantinho. Esses barcos aqui, ó, saíram daqui para buscar os seus soldados, que é conhecido como a Batalha de Dunkirk, acho que é isso. Aqui no cantinho, aqui, ó, era para os alemães terem devastado tudo. Olha essa foto aqui, ó. Toda a Europa, eles foram só na Suécia que não, ficou neutra, era para ter aqui também a Suíça, a Suíça ficou neutra também. Então aqui, ó, a Alemanha fazendo a rapa dos países aqui, ó. E para cá a Rússia, eles tinham feito um acordo com a Rússia, não mexe com a Rússia, não mexe com vocês. E aí eles foram. Ninguém parava a máquina alemã. Um exército imbatível, poderoso. Mas um exército orgulhoso. A Alemanha começou a perder a guerra quando Hitler, na sua arrogância, na sua prepotência, achou que conseguiria lutar em 3 frontes ao mesmo tempo. Lutar aqui na Europa, lutar aqui embaixo na África, achou que poderia lutar no leste, no sul, mas também poderia lutar no oeste, tudo ao mesmo tempo. 3 frontes de batalha ao mesmo tempo, dividiu seus soldados em 3 grandes grupos de exércitos, foi avançando para cá, continuou lutando para cá e descendo para cá, achou que conseguiria. Irmãos, aí que foi o problema da Alemanha. Essa arrogância, essa soberba, de achar que poderia lutar em 3 frontes ao mesmo tempo. O invicto exército alemão, que até então só ganhava, começou a conhecer derrota após derrota, derrota após derrota, até que terminou a guerra perdendo. Irmãos, Paulo disse a Timóteo no final da sua vida que ele combateu o bom combate. Ele combateu o bom combate. Paulo estava imitando Jesus. Jesus também combateu o bom combate. E tanto Paulo, principalmente Jesus, quanto nós cristãos, e assim como os alemães, nós também temos 3 frontes de batalha para lutar. 3 combates que nós precisamos combater. 3 combates que temos que combater ao mesmo tempo. Tá bom? Abra sua Bíblia para Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso 18, tá bom? Diz assim a palavra de Deus. Vamos ficar de pé para fazer a leitura? Vamos sim, pastor, então tá bom. Mateus capítulo 18. Capítulo 8, verso 18. A palavra de Deus diz assim: vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem a outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm seus covis, e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outros dos discípulos lhe disse: Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. Replicou-lhe Jesus, porém: segue-me e deixa os mortos os sepultar os seus próprios mortos. Amém? Podeis assentar. Não é só essa leiturinha, mas vamos começar por aqui, tá bom? Irmãos, eu disse que nós como cristãos, seguidores de Jesus, nós temos 3 frontes, 3 combates a lutar ao mesmo tempo, tá bom? 3 grandes combates. E o primeiro grande combate do cristão é o combate contra si mesmo. Talvez esse seja o maior de todos. O combate contra si mesmo, contra a sua carne.
Irmãos, aqui nós vemos, como eu já li esse texto para os irmãos, nós vemos Jesus com pessoas ao seu redor. E aí, entre essas pessoas que foram curadas por Jesus, foram abençoadas por Jesus, começaram a chover os candidatos a discípulos. Eu também quero ser discípulo. Posso te seguir? As pessoas começaram a chegar até Jesus. Mestre, igual esse homem disse aqui, né? Seguir-te-ei aonde quer que fores, né? Olha a promessa de fidelidade aqui, né? Que compromisso maravilhoso. Mas aí Jesus respondeu de uma forma que acho que o homem não esperava ouvir isso, né? Ó, você está me dizendo que vai me seguir para onde eu for? Ok. As raposas têm seus covis. As raposinhas, elas têm lá os seus covis, um lugarzinho para onde elas voltam, se encontra o senhor raposo, encontra a senhora raposa. Mãe, está lá com os filhotinhos, tudo bonitinho, passa a noite lá no quentinho, um traz alimentinho para o outro, olha que fofinho. E aí eles voltam, saem de novo para caçar. As raposas têm lá um lugarzinho para descansar, para se proteger da chuva. Tem um lugarzinho onde outras raposas estão, que uma protege a outra. Olha que interessante. Ele fala assim, ó, os passarinhos, né, as aves do céu têm seus ninhos. As aves do céu têm aquele lugarzinho que elas voltam, né, descansam. O senhor passarinho encontra a senhora passarinha, né, ou o senhor pombinho encontra a senhora pombinha, e o casal de pombinhos ficam lá namorando bonitinho, fica cuidando dos filhotinhos, não é assim? Olha que fofinho ter esse lugar. Mas ele fala assim, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Sabe o que Jesus está falando aqui? Jesus está mostrando para esse homem sobre a seriedade do ministério, de seguir Jesus. Porque a princípio era uma coisa, Jesus, multidões seguindo ele, fazendo milagres, todo mundo queria estar lá para ver. Mas Jesus fala assim, olha, não é tão simples me seguir. Não é tão fácil ser um seguidor meu. Não é brincadeira, não é oba-oba, não é de qualquer jeito. Então ele faz um alerta para esse homem. Faz um alerta, o filho do homem não tem nem onde reclinar a cabeça. É uma vida difícil, é uma vida de provações, é uma vida de lutas. Irmãos, ele está falando para esse homem sobre o preço do discipulado, que não é um preço que todo mundo quer pagar, não é um preço que todos estão dispostos a pagar, mas essa é a luta do cristão. Lutar contra si mesmo, abrir mão do seu comodismo, abrir mão daquilo que você ama, que você gosta, para seguir a Jesus. Em outras palavras, dizer não a si mesmo. Jesus disse isso em outra parte. Quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Dizer não para si mesmo. O discipulado, ele tem esse preço. O preço do não. O preço de deixar certas coisas para trás, para seguir a Jesus. O preço de aceitar o sofrimento por causa de Cristo. O preço de aceitar lutas, dificuldades, privações, por amor a Jesus Cristo. Essa é a primeira batalha do cristão. Lutar contra si mesmo. Não para por aí. Outro dos discípulos lhe disse, Senhor, permite-me ir primeiro sepultar meu pai. E fala, Senhor, olha, eu também quero te seguir, mas será que eu posso ir primeiro sepultar o meu pai? Replicou-lhe, porém, Jesus, segue-me e deixa os mortos o sepultar os seus mortos. Sabe, o discipulado às vezes é pesado demais. Certas tarefas importantes da nossa vida, elas têm que ser colocadas em segundo plano. Aqui ele está falando sobre prioridade. Ser um discípulo do Senhor requer prioridades. Ou melhor, a prioridade. E a prioridade é tão grande de seguir Jesus, que até mesmo para o homem sepultar o seu pai, bom, o pai já tinha falecido, ok. Mas né, ele poderia ir lá prestar essa última honra, ou não sei que nome que dá-se a isso. Mas Jesus diz, não, tem pessoas para fazer isso. Você me segue. Você me segue. Prioridade, meu querido. O preço de discipulado, dizer não a si mesmo, entender o que é prioridade. Qual que é a prioridade? Ele diz, segue-me. Segue. Quem está disposto a combater esse combate? Combate que diz não para si mesmo,
não para a sua carne, não para as suas vontades, por amor ao Senhor Jesus. Esse é o combate mais difícil. Esse é o combate que Paulo relata que ele combateu, e ele apanhou muitas vezes. Ele diz que ele teve que esmurrar o seu corpo para fazer a vontade de Deus. O bom combate, o mais difícil dos combates, lutar contra si mesmo. Prioridade, meus queridos irmãos. O que é prioridade na sua vida? É Deus que está em primeiro lugar? É Deus? Segue-me e deixe os mortos o sepultar os seus mortos. Seguir a Jesus está acima de tudo. Obedecer a Jesus é número 1. Qualquer outra coisa fica para segundo plano. Seguir a Jesus está em primeiro lugar. É fácil isso? É fácil dizer não para si mesmo? Não é. Irmãos, a maior luta do crente é se submeter à vontade de Deus. O crente tem as suas ideias, o crente tem os seus planos, o crente tem o seu jeito de agir, tem a sua personalidade. E aí Deus diz para o crente ir por aqui, mas o crente teimosamente quer ir por aqui. Deus diz para o crente, isso é o certo, mas o crente às vezes acha que sabe mais que Deus. Não, não é bem isso, Senhor, é isso. Irmãos, a luta mais difícil, mais ferrenha, e a luta que a gente mais cai, mais perde, a luta que a gente mais apanha, é a luta que traz mais hematomas para nós, para a nossa vida espiritual, é a luta contra si mesmo. É a luta contra si mesmo, dizer não para si, para obedecer a Deus, dizer não para o seu orgulho, para a sua teimosia, para a sua birrinha, para ir lá obedecer a Deus, para estar na casa de Deus, para trazer os filhos na casa de Deus. É a luta mais difícil, e muitos já têm se entregado, viu? Muitos já têm se entregado. Em vez de dizer não para si, estão dizendo sim para si, para a sua opinião, não é? Para a sua sabedoria, e não para Deus. A luta mais ferrenha, o fronte mais difícil, é o fronte de dizer não para si mesmo. E o segundo, pastor? Opa, a mensagem hoje está agilizando, hein? E qual que é o segundo grande combate do cristão? O segundo grande combate do cristão é a própria vida, é o mundo. Vamos ler a partir do verso 23. Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos! Perecemos, estamos morrendo. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que os ventos e o mar lhe obedecem? O segundo grande combate do cristão é o mundo, é a vida. Irmãos, o mundo e suas promessas de viagem calma, sem problemas. O mundo nos promete uma viagem tranquila. Jesus não prometeu uma viagem tranquila. Já no texto anterior que nós lemos, ele falou para o homem: não é moleza não, a viagem não é tranquila não, me seguir tem um preço, me seguir tem um custo. Quando obedecemos a Jesus, as tempestades virão com fúria para nos destruir. Virão com fúria para nos destruir. Muitas vezes as tempestades que vêm contra nós são mais fortes do que nós.
Muitas vezes. Irmãos, o mundo usa as tentações, suas ilusões, para nos destruir. Às vezes o mundo usa as perdas, o mundo usa as tragédias, as dores. Às vezes o mundo usa, muitas vezes, o mundo usa as pessoas ao nosso redor, pessoas que estão no nosso convívio. Muitas vezes o mundo usa a cultura. E essas coisas vêm como tempestade sobre a nossa cabeça. E a gente acha que vai sucumbir. Igual os discípulos aqui. Estavam desesperados. Tempestade ali. Eles achando que não temos a menor chance. Foram para Jesus e Jesus mostrou o seu poder. Irmãos, nós não estamos sozinhos em nosso barco. As tempestades que o mundo lança sobre nós são muito fortes, são mais fortes do que as nossas próprias forças. Mas nós não estamos sozinhos nesse barco. Quando as tempestades baterem com força, nós precisamos nos abrigar aonde? Em Jesus. Em Jesus e em sua palavra. Em Jesus e em seu poder. Em Jesus e em sua autoridade. Pois nada se compara a Jesus. Nada pode medir força com Jesus. Só nos resta clamar, buscar, suplicar sua graça, sua misericórdia, sua força. Não é assim? Quando essas tempestades, quando as dores, quando a tragédia, quando a perda vem, quando a vida não tem dó de nós, quando a vida nos passa uma rasteira. E aí é a nossa fé que é posta em xeque. Cadê a sua fé? Não foi isso que Jesus perguntou para esses homens? Cadê a vossa fé? Por que sois tímidos, homens de pequena fé? Eu não estou com vocês nesse barco? Por que vocês estão com medo? Por que vocês estão se acovardando? Eu não estou com vocês no barco? Então nós clamamos ao Senhor. Na hora que a tempestade vem, o remédio é clamar a Deus, suplicar por sua graça e misericórdia, seja para Deus nos livrar da tempestade que nós estamos enfrentando, ou para Deus nos dar força para poder suportar. Uma das duas ele vai fazer. Ou ele vai te livrar da tempestade, como ele fez com os discípulos aqui, vai resolver, vai tratar, vai lidar, ou ele vai te dar força para enfrentar a tempestade. Quando perguntaram para um homem, um certo líder da igreja perseguida lá na China, estavam conversando com ele e ele falou assim: olha, eu sei que vocês têm orado por nós, mas mais do que orar para Deus nos livrar das perseguições, nós precisamos que vocês orem para Deus nos dar força na perseguição, para Deus nos ajudar a sermos fiéis em meio à perseguição, em meio às dores, lutas e sofrimentos que nós estamos enfrentando por servir a Jesus, porque a nossa fé está sendo provada. A nossa fé está sendo provada em meio às tribulações, em meio às lutas desse mundo, em meio às tempestades que vêm com força, chacoalhando tudo, chacoalhando os nossos alicerces. É ou não é? Chacoalhando as nossas convicções, chacoalhando, sabe, as nossas certezas. Deus, é aqui mesmo que eu devo estar, é isso mesmo que eu devo fazer, essa direção mesmo. Você começa a ficar abalado. As tempestades batem com força. Mas precisamos clamar ao Senhor, irmãos, para nos livrar da tempestade, ou se não for essa a sua vontade, para que Ele nos dê força para suportar a tempestade. Veja, meus irmãos, que os discípulos eles passaram pela tempestade porque eles obedeceram a Jesus. Foi ou não foi? Verso 23 diz: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Se eles tivessem ficado lá de fora, ficado na praia, talvez não tinham passado por essa grande tempestade no mar, e que as ondas chacoalharam o barco de um lado para o outro.
Eles passaram pela tempestade porque obedeceram a Jesus. Peraí, pastor, eu achei que se eu seguir a Jesus, né? Só alegria, só paz, tudo dando certo. Não, meu amigo, não é assim não. Jesus já tinha falado, como eu falei, já tinha explicado para o homem, não é tão fácil de seguir não, tem um preço. Quando nós obedecemos a Jesus, muitas vezes as tempestades vêm em nossas vidas, vêm por causa exatamente da nossa obediência. As tempestades vêm exatamente por causa da nossa fidelidade ao Senhor. Exatamente porque nós colocamos o Senhor em primeiro lugar. E a tempestade vem. É patrão, é parente, é esposa, é esposo, é não sei quem, um monte de gente nos criticando, porque nós estamos colocando Deus em primeiro lugar. Porque nós estamos levando a sério as coisas do Senhor. Porque nós estamos dizendo não porque é errado. Não, esse tipo de maracutaia eu não faço. Suborno eu não dou. Não. Mas eu não faço. Isso, eu vou pelo caminho mais longo, mas eu não vou pegar esse atalho da injustiça, não. Suborno eu não dou. Então você quer fazer o que é certo, e a tempestade vem. Eu lembro da minha irmã que falou comigo: pastor, é só eu querer fazer a coisa certa, as coisas pioram. Mas é isso aqui, ó. A tempestade vem exatamente porque você resolveu obedecer a Jesus. Porque você resolveu obedecer a Jesus, fazer o que é certo, ó. Começa a cair os pingos começam a ficar mais grossos, o vento começa a aumentar. E agora? Exatamente porque você decidiu fazer o que é certo, a sua casa virou um inferno, entre aspas, né? Porque você resolveu fazer o que é certo, resolveu pôr ordem, resolveu tirar o que não presta do seu lar, em obediência ao Senhor. E aí começou. Caramba, estava tudo tranquilo. Se você deixar a vida me levar, a vida leva eu, talvez você até tranquilo. Mas por você querer fazer o que é certo, olha aí. Olha a luta, olha a tempestade. Irmãos, esse é um combate difícil para o cristão. Irmãos, Elias estava tranquilo até Deus chamá-lo para pregar. Moisés estava tranquilinho, 80 anos ali pastoreando as suas ovelhinhas, né? Já estava na aposentadoria ali, até planejando já, né? O que eu vou fazer quando me aposentar aqui com as ovelhinhas? E aí Deus chamou Moisés para servir. E aí a tempestade na vida de Moisés foi, ó. Os discípulos estavam tranquilinhos, pescando, né? Voltando depois. Aí quando eles chegam na praia, lá tem um homem ali. Segue. Estavam tranquilinhos. Essa mulher também estava tranquilinha. Conhece essa velhinha? Pastor, que velhinha simpática, né? Realmente. O nome dela, não sei se é assim que pronuncia, ela é holandesa. Corrie ten Boom. Não sei se é assim que pronuncia. Ela é autora de um livro que é um best-seller, chamado Refúgio Secreto. Quem já leu esse livro? 1, 2, 3, 4 pessoas. Um best-seller. A história dela é uma história muito bonita, uma bênção de Deus. Ela e sua família lá na Holanda estavam lá no seu negócio certinho quando chegou a Segunda Guerra. Os alemães invadiram a Holanda. Rapidamente, ó, subjugaram o exército holandês. Rapidamente, né? Começou a bombardear Amsterdã lá. Os holandeses viram que aí levantaram a bandeirinha branca. Então, só tinha alemão lá na Holanda, dominando. Entravam nas casas, entravam nos comércios, eles davam as ordens. E a família dela estava, né, na dela, quietinho, trabalhandinho, fazendo as coisinhas deles. Os oficiais alemães chegavam lá, verificavam se estava tudo certo, etc. E eles, né, de paz. Mas aí apareceram uns judeus lá, uns amigos deles judeus, e elas
e viram que eles estavam fugindo, se escondendo dos alemães. E aí elas resolveram, a família resolveu esconder esses judeus na casa. Aí chegou um, depois chegou mais dois, depois chegou uma família, e eles foram criando esconderijos na casa para esconder esses judeus, não serem pegos e levados para os campos de concentração. Irmãos, até que um dia, olha isso aqui, é uma parede falsa, tá vendo? Fizeram uma parede falsa e lá tem um corredorzinho assim apertadinho, e lá dentro ficavam os judeus escondidos ali. Então, nas primeiras inspeções, os guardas iam olhar, ouvimos uma denúncia que tem judeu aqui, entraram lá e viraram na casa, não tem ninguém, mas eles estavam lá dentro dessas paredes escondidinhos, nem respiravam direito, né? Bem quietinhos, mas um dia descobriram, e aí destruíram lá, prenderam os judeus, prenderam a família. E aí o livro ele foca na prisão dela, da Corey e da sua irmã Betsy, elas indo para o campo de concentração nazista, e sofreram, e sofreram, e sofreram, passaram situações indescritíveis ali. Sabe por quê? Porque elas escolheram obedecer a Deus. A vida delas estava naquela calmaria, mas aí elas resolveram obedecer a Deus, e a tempestade veio e veio com tudo. Tem um filme também, O Refúgio Secreto, e essa aqui é uma cena do filme, que uma guarda lá dos prisioneiros alemães, ela está agredindo a irmã da Corey, mas isso é cena do filme, tem foto real, né? E tanto que a irmã dela apanhou tanto e ficou doente lá e morreu. E ela conta como que Deus cuidou deles ali naquele lugar, como que Deus manteve a fé deles, a chama acesa em meio àquela situação tão difícil. Ela sobreviveu à guerra, pôde voltar para sua casa, né, para o seu lar, pode contar a sua história, e ela viajou o mundo contando a história, como que Deus sustentou a fé delas. Irmãos, que tempestade que essa família enfrentou, que tempestade. Irmãos, às vezes nós passamos por tempestades, mas é por causa da nossa própria desobediência. Não é porque nós obedecemos a Jesus, é exatamente o contrário, é porque nós resolvemos desobedecer a Jesus. A nossa desobediência muitas vezes nos leva em direção a tempestades também. Lembra de Jonas? Claro, pastor. Deus mandou, vai para lá. Vai para cá. Entrou no barco, partiu. Deus mandou aquela tempestade. Aquela tempestade tão forte que todo mundo do barco achou que ia morrer. Deus mandou a tempestade contra aquele barco por causa da desobediência de Jonas. A desobediência de Jonas causou aquela tempestade tão grande e quase ceifou a vida dele e das pessoas ao seu redor. Olha só, presta atenção. A nossa desobediência pode nos levar a colher tempestades também. E as pessoas que estão ao nosso redor pagam, viu? As pessoas que estão ao nosso redor colhem os frutos dessa desobediência. Colhem. Eu pergunto, você acha que com você será diferente? Se você escolher o caminho da desobediência, como Jonas escolheu, você acha que com você vai ser diferente? Por quê? Por quê? Com você vai ser diferente. Deus castigou a desobediência de Jonas, mas a sua não. Explica essa sua rebeldia, essa sua arrogância, essa sua soberba, essa sua atitude de tô nem aí, essa sua atitude de rei na barriga. Você acha que Deus não vai agir? Se você está pedindo para a tempestade vir, você está chamando a tempestade,
Você está indo de encontro a ela. Esse seu relaxo com as coisas de Deus, irmãos. Essa sua insistência em fingir, em dissimular, em enganar. Irmão, se você está indo em direção, contra a vontade de Deus, você também está indo em direção à tempestade. Mas é a tempestade da fúria de Deus, irmão. Porque a palavra de Deus diz que de Deus não se brinca, com Deus não se brinca, não se zomba. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Tem tempestade que vem porque nós estamos seguindo a Jesus. E nós passamos pela tempestade junto com Jesus. E nós vemos o seu poder, a sua glória e o seu cuidado. Mas tempestade que nós vamos atrás dela. Nós vemos ela despontar lá no horizonte, a gente pega o carro e vai em direção a ela. Vai de encontro com ela. Irmãos, tem gente que acha que Deus não está vendo. Tem gente que acha que Deus não está observando. Tem gente que acha que Deus vai poupar ele. O Deus da minha Bíblia diz aqui que ele não faz acepção de pessoas. Não é porque você é bonitão, espertão, cheirosão, né? Tem experiência, trabalhou bastante na obra de Deus, tem anos de igreja, você pode ir contra a vontade de Deus, está tudo certo, está tudo bem. Não dá não, irmãos. Irmãos, o que a tempestade faz? Deixa eu ver se aparece. Opa, aí. Olha o que a tempestade faz. Uma tempestade forte. O que ela traz, irmãos? Só destruição, não é? Medo, destruição, prejuízo. Não é assim? É só você olhar para trás, depois que você desobedeceu a Deus, aí você olha para trás, você fala, caramba, eu fui de encontro com a tempestade. Olha só o legado que eu deixei. Só desgraças. Só vergonha. Não é? Você escolheu o pecado, olha a vergonha. Olha as consequências. Olha os filhos longe de Deus. Olha um lar destruído, porque você escolheu ir contra Deus. E olha os destroços da tempestade. Você brincou com o pecado? Você acha que o pecado vai ser bonzinho? Só fica dor, irmãos. Só fica incerteza. Só fica prejuízo. Só fica desunião. Mas quando a gente segue a Cristo, né? Está invertido isso, olha aí. Mais ou menos isso. Olha o verso 26. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. Quando nós seguimos ao Senhor, meus queridos, o Senhor nos abençoa. O Senhor, ou Ele nos livra da tempestade, ou Ele nos dá paz, força, graça para passarmos pela tempestade. O mundo lá fora está caindo, mas o nosso coração está assim, está em paz, porque eu estou refugiado no meu Senhor. Bonança, o que diz aqui, fez-se grande bonança. Aqueles corações que estavam inquietos, perturbados, desesperados, agora estavam calmos. Paz, alegria, serenidade, alívio. Que passaram pela tempestade com Jesus. Olha a diferença. Enquanto uma é só destruição, a outra, ó. O texto diz que não para por aí. Além de gozarem de paz, Deus é glorificado. O verso 27. Maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quando você passa a tempestade com Jesus, Deus é glorificado, Deus é exaltado, Deus é magnificado. Você vislumbra a glória de Deus. Irmãos, entenda uma coisa: todo crente enfrenta tempestades, ou por seguir a Jesus,
ou por querer bater de frente com Jesus. Um dos dois. Irmãos, e o terceiro grande combate do cristão é contra o império das trevas. A carne, o mundo e agora quem? O diabo. O império das trevas. Vamos ler do verso 28 em diante. Tendo eles chegado à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram-lhe ao encontro 2 endemoniados, saindo dentre os sepulcros, e a tal ponto furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Ora, andava pastando não longe deles uma grande manada de porcos. Então os demônios lhe rogaram: se nos esperes, manda-nos para a manada de porcos. Verso 32. Pois ide, ordenou-lhes Jesus. E eles saindo passaram para os porcos. E eis que toda a manada se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, e nas águas morreram, pereceram. Fugiram os porqueiros, e chegando à cidade, contaram todas as coisas e o que aconteceram aos endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e vendo-o, lhe rogaram que se retirasse da terra deles. Irmãos, que acontecimento estranho esse, né? Quando eles chegam na outra margem, depois de uma viagem complicada, difícil, em que enfrentaram uma grande tempestade, uma grande luta, uma grande dificuldade em que a fé deles foi provada. Quando chega lá em terra firme, o que aparece de encontro com eles? 2 homens endemoniados, 2 homens terrivelmente endemoniados. O texto diz que eles saíram dos sepulcros. Olha só, eles dormiam nos sepulcros, habitavam nos sepulcros. E a tal ponto furioso, olha como que a Bíblia se expressa aqui, a tal ponto furiosos, estavam babando de raiva, de ódio, de fúria contra Jesus e os seus discípulos. Irmãos, o terceiro grande combate do cristão é contra o império das trevas. Quando a gente segue a Jesus, quando a gente obedece a Jesus, certamente uma hora o diabo vai dar as caras. Pode ter certeza disso. Certamente nós toparemos com a opressão do inimigo, com a oposição do inimigo. Certamente toparemos com pessoas debaixo de opressão demoníaca, pessoas sob possessão diabólica, como esses homens aqui. Você quer seguir Jesus? Eles só encontraram com esses homens aqui porque eles obedeceram a Jesus, entraram no barco, passaram para o outro lado e chegaram em terra firme. Se eles tivessem ficado lá na outra praia, não tivessem obedecido Jesus, não tinha que pagar o preço do discipulado, não tinha que enfrentar a tempestade, e não ia dar de cara agora com 2 endemoniados, furiosos, para cima deles. Homens endemoniados, eles ficam mais fortes. Em Atos, tem um relato de um homem endemoniado em que 7 judeus vieram para cima dele para tentar expulsá-lo. E o texto diz que são os homens conhecidos como filhos de Cefas, de um tal de Cefas. E o demônio falou: o que vocês estão pensando que são? Eles disseram: nós expulsamos vocês em nome de Jesus que Paulo prega. Os demônios que estavam no homem falou assim: Paulo eu sei quem é, Jesus também, mas e vocês? Aí o homem endemoniado foi para cima deles, 7 homens, e a muito custo que eles conseguiram escapar com vida daquela casa lá, roupas rasgadas, todos machucados. Agora imagina que vem 2, e o texto já diz que eles vieram muito furiosos, ou não é? De frente com Jesus. Irmãos, seguir a Jesus é certeza que a oposição do inimigo vai se levantar. É certo isso. O diabo irá usar essas pessoas, as pessoas possessas,
para causar destruição, para criar caos, para criar intrigas, para criar desunião, para criar escândalos, especialmente entre o povo de Deus. Especialmente entre o povo de Deus. E sabe, tem algumas pessoas usadas pelo inimigo que vêm abertamente, descaradamente se opor a você. São pessoas que não escondem o seu ódio contra Deus. Pessoas que odeiam Deus descaradamente, publicam isso. Blasfemam contra Deus. Para quem quiser ler, para quem quiser ver, não tem papa nas línguas, né? Como dizem por aí. Contra Deus, contra a igreja, contra os bons costumes, contra a família. Pessoas que odeiam a palavra de Deus. São os agentes do diabo. E eles vêm para cima dos crentes, caçam crentes, perseguem crentes. Eles nos enfrentam sem receio, sem pudor, sem nenhum respeito. Eles vêm furiosos. Igual esses caras aqui. Vieram que vieram furiosos para cima de Jesus e seus discípulos. Só que tem outros que são mais sutis. E como diria a W. Tozer, os perigos mais sutis. Os perigos mais sutis. Esses sim são os mais perigosos. Aqueles que não parecem. Aqueles que estão disfarçados. Aqueles que estão maquiados. Esses são mais complicados, sutis, disfarçados, infiltrados. Irmãos, o diabo não tem escrúpulos. O diabo é sujo, é baixo. Quem tem Netflix na sua casa sabe disso. Sabe quanto lixo eles colocam ali para crianças, para jovens, desenhos incentivando o homossexualismo, descaradamente. O diabo joga sujo, o diabo é baixo. Eles atacam nossos jovens com mentiras, com ilusões, com promessas de liberdade, promessas de um prazer e felicidade, tudo sem Deus. Ó, vira as costas para Deus e segue o nosso caminho aqui que você vai ver. Tudo mentiras, irmãos. Mentiras sujas, sutis do diabo. Ele ataca nossos jovens com ideologias satânicas. É satânicas mesmo. Como o comunismo, o socialismo. Pastor, por que essas ideologias são satânicas? Porque elas negam a Deus. Elas afirmam que Deus não existe. Que a fé é perda de tempo. Que a igreja é uma casa de assaltantes, de fanáticos, de pessoas bitoladas, pessoas que usam Deus como muleta para os seus sofrimentos. É isso que o socialismo e o comunismo pregam. O feminismo é outro. O culto ao eu, já viu o culto ao eu? Essa ênfase no que nas minhas realizações, em quem eu sou, na minha imagem, o culto ao prazer, o culto ao corpo. A internet está cheia disso. Pessoas que o negócio delas é ficar lá tal e mostrando, né? Só aparece sem camisa, só não sei o que. A vida deles é isso, é cultuar o corpo, idolatrar o corpo, igual os gregos faziam, idolatravam o corpo humano. Fazia até aquelas estátuas, né? Exaltando o corpo humano, a beleza física. Irmãos, também tem o perigo da prisão da tecnologia, em que muitos têm sido feitos cativos do diabo. A prisão da tecnologia. São escravos da tecnologia. Escravos de uma mentalidade de imaturidade perpétua.
Sabe aquele que é jovem, quer ser sempre jovem para sempre? Que o jovem, ele vai ser sempre jovem para sempre? Está lá barbado desse tamanho, tal, 45 anos, mas está lá, nos seus HQs, no seu videogame. A vida dele é isso, ele não tem responsabilidade, não tem família para criar, filho para cuidar, não tem nada. A vida dele é ali, ficar morando com os pais, nessa vida de videogame, de nerd, essa mentalidade. Que quando você vai até um certo limite, você fala, já deu, como Paulo fala, quando eu era menino, eu lidava com as coisas de menino, mas a partir do momento que eu entendi que agora eu sou homem, o que ele fala? Deixei as coisas de menino. Não é eu trouxe junto as coisas de menino e vamos lá. Não, ele falou, já deu. A vida é feita de fases. A fase da infância, da juventude e agora a maturidade. Homem, trabalhar, estudar, ter uma família. Mas quem liga para isso? Né? Tudo que eu estou falando é besteira. Né? O negócio é ser aquele pessoa com 50 lá, mas está lá. Com o seu gibizinho, com o seu Superman. Não é verdade? Tem a escravidão da aprovação do grupo. Os jovens hoje são escravos da aprovação do grupo. Eles fazem qualquer coisa para ter a aprovação do grupo, para ser elogiado, para receber curtidas do grupo, da galera. Eles precisam disso. E a tecnologia tem feito essa dependência. Eu preciso ser aceito, eu preciso postar alguma coisa, eu tenho que ser engraçado, eu tenho que postar uma idiotice para gostarem de mim, eu preciso ser aprovado pelo grupo. O diabo tem escravizado os jovens, tem colocado os jovens na coleirinha dele, e os jovens têm ido para o matador, sem perceber, sem acordar. Irmãos, e de verdade não é só jovens não, jovens, adultos, crianças. O diabo ele infiltra o seu veneno em filmes, em séries, em desenhos, em jogos, está lá. Mas quem leva o diabo a sério? Quem leva? Tudo é nada a ver. Você falar alguma coisa, nada a ver. Você que está vendo coisas. Não tem nada demais isso. Não é? E o veneno vai lá se espalhando. O alvo do diabo é a sua mente. Se ele molda a sua mente, ele molda tudo. Molda o seu comportamento, molda o seu propósito, molda a sua vontade pela mente. Ele vai ficar repetindo uma mentira vez após vez, 300 vezes, 400 vezes, 1000 vezes, até aquilo entrar na sua cachola e você falar, isso é verdade. Até você aceitar que aquilo é verdade. Repete. Quer ver uma mentira? Que todo mundo entende que é verdade? Aquecimento global. Nossa, pastor. Bateram tanto nessa tecla, tanto. Depois que muitos cientistas se levantaram e mostraram que essa história de aquecimento global é mentira, eles falaram, não era aquecimento global que a gente estava querendo dizer, é mudanças climáticas. Aí mudaram o nome, porque só aquecimento global não estava colando. Eles viram que enquanto aqui estava aquecendo, ali estava esfriando. Eles viram que a Terra passa por ciclos de aumento de temperatura e a baixa temperatura, normal. Aí eles começaram, não é mudança, não é aquecimento, é mudança climática. Mas já, martelaram tanto na cabeça de jovens e adultos que a Terra está quase derretendo, está virando um sorvete, e todo mundo aceita. Outra mentira falada 1000 vezes, todo mundo entende que é verdade. Quer ver? Vacina boa é vacina no braço. Essa é a predileta da galera, não é? Vacina boa é vacina no braço. Irmãos, eu sou vacinado, viu? Se você pensar. Vacina boa, entenda assim, vou falar só uma vez. Vacina boa é vacina testada, é vacina experimentada, é vacina em que o fabricante dá garantia de segurança do seu produto, em que o fabricante se responsabiliza pelos efeitos dessa vacina. Essa vacina é boa para estar no braço. Não é vacina boa, é vacina no braço.
vacina tem que ser testada, comprovada. Os seus efeitos colaterais têm que ser compreendidos, a pessoa tem que entender o que ela está tomando, ela tem que saber no que ela está se metendo. Mas esse negócio de todo mundo falar, todo mundo aceita. Irmãos, é assim que funciona. Martelar, 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 e é assim que o diabo faz com os jovens, e é assim que o diabo faz com as nossas crianças. Martela, martela, martela. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Até que para eles aquilo é uma verdade universal. Não para por aí. Tem países que a martelada do diabo não teve holocausto. Essa história que morreu 6 milhões de judeus em campo de concentração é mentira. E eles estão martelando. Martelando. Em uma pesquisa que fizeram nos Estados Unidos, olha, quase metade dos jovens em universidade não acreditavam que realmente existiu o holocausto judeu. Que aconteceu mesmo os campos de concentração dos nazistas. Metade, irmãos, de tanto eles martelarem. É assim que o diabo faz. É assim que o diabo age. É batendo. Não tem nada demais, aquela série ali não tem nada. Tem nada. É normal. Você vai ver lá um homem com uma criança de 6 anos. É normal. É amor. Toda forma de amor é válida. Você vai aceitando aquilo. Que daí, para mostrar aquilo, eles mostram uma história bem triste, em que o homem, uma criança, uma situação assim, e eles não mostram um homem muito velho, mostram um homem ali de uns 22, uma criança vai, não 6, mas 8, 9, né? Aí você vai olhar para aquilo, tadinho, olha como as pessoas são injustas com eles, aí mostra lá as pessoas criticando, né? E eles lá sofrendo, e aquela coisa, e o homem lá coitado na sarjeta, que foi humilhado pelas pessoas, aí tratam ele igual coitadinho. Lembra que o doutor Drauzio Varela fez com um trans, há um tempo atrás? Foi lá na prisão, né? Pegou lá, fez aquela entrevista com aquele homem lá, né? Um cabeludo. Olha, ele está aqui e ele está se queixando que os outros presos, que ninguém visita ele porque ele é trans, ninguém dá atenção para ele está isolado numa célula. Aí o Drauzio Varela vai lá, dá aquele abraço nele, eu te aceito como ser humano. Só que não contou o que aquele cara fez para estar preso, o que ele fez com uma criança de 9 anos para estar preso, a atrocidade que ele fez. Tanto que os presos lá estavam doidos para pegar ele e acabar com ele, pelo que ele fez, não por ele ser trans, mas a mentira ele está ali sofrendo porque ele é trans, as pessoas são preconceituosas com ele, né? Ninguém está nem aí se ele é trans. O pessoal estava com raiva do que ele fez, da atrocidade que ele fez com uma criança de 9 anos. Mas, como que funciona? Vamos ficar martelando. Irmãos, essa luta é difícil. Esse combate é difícil. Nós estamos lutando contra alguém que é muito mais sábio do que nós. O diabo, quanto tempo ele tem de existência? Quanto que ele já não viu desse mundo? Quanto que ele já não conhece o homem, a fraqueza do homem, como influenciar o homem? Irmãos, nós não podemos contra o diabo. Quanto mais os nossos filhos, quanto mais as nossas crianças. Nós precisamos de quem? Daquele que venceu o diabo. Você vê que Jesus aqui não dá nem conversa para eles. Eles chegam, Jesus já expulsa eles, com a sua autoridade, com o seu poder. Não tem. Vamos sentar e conversar? Conta aí o seu lado, diabo. O que você está sentindo? Fala para mim. Não tem isso. Então, irmãos, começa com esse nada a ver, tem nada demais, e quando os pais se dão conta, a mente dos seus filhos já está tomada, já está preenchida, para não dizer possuída, pelas mentiras satânicas. E aí, olha só, e aí os furiosos são eles se tornam opositores à fé, são jovens que vão crescendo e
passa a odiar a fé, odiar a igreja, odiar ter que ir na igreja. Vem com aquela cara, com aquela má vontade. Eles vêm na marra, na luta. Eles não querem mais vir. Aí você vê que a oposição satânica passa a morar dentro da sua própria casa. Por quê? Porque você ignorou os ardis do diabo. Paulo fala: nós não lhes ignoramos os ardis. Paulo sabia que o diabo era sujo, o diabo arma ciladas, o diabo estava só infiltrando as suas mentiras e o seu lixo tóxico. Paulo fala: a gente não brinca com o diabo. Mas muitos pais brincam, muitos pais não levam a sério. E aí sabe o que acontece? Esses jovens, essas crianças, jovens que vão crescendo, eles passam a reclamar. Eles passam a não querer ser incomodados mais. Pai, eu estou aqui assistindo, não vou para a igreja. Não me obriga a ler a Bíblia não, a orar, eu não quero isso. Eles se sentem incomodados. Eles não querem a intromissão de Jesus na vida deles. Eles começam a questionar e a bater de frente, igual esses caras aqui, no verso 29. E eis que gritaram: que temos nós contigo, ó Filho de Deus? Eles começam a agir assim: o que eu tenho a ver com Jesus? O que eu tenho aqui na igreja? Já começam a bater de frente. Por quê? Porque a mentezinha deles foi sendo alimentada com mentiras, por lixo do diabo. Abra o olho, enquanto ainda dá. Então, irmãos, veja só que Jesus ele não aceita a presença do diabo e dos demônios. Quando Jesus chega, os demônios devem sair. Devem sair. Não é opcional. O diabo não permanece na presença de Jesus. Quando Jesus entra em nossas vidas, o mal tem que sair. O vício tem que sair. A pornografia tem que sair. A mentira, a safadeza, o fingimento, a violência, a agressividade, essas coisas não fazem mais parte da sua vida. Isso tem que mudar. Quando Jesus entra, o mal tem que sair pela outra porta. Acabou. Você é uma nova criatura. O orgulho, essa arrogância, chega. Passado. Não mais. Jesus, ele expulsa o mal, ele manda embora o mal. Jesus não permitiu os demônios permanecerem nos corpos daqueles 2 gadarenos. Nós lemos aqui. Irmãos, e ele também não permite o mal dominar o seu corpo. O mal dominar a sua mente. Ele não aceita o mal dominando a sua boca. Essa boca suja, cheia de besteira, palavrão, coisas imorais, funk e outros lixos. Ele não aceita isso na sua boca, no seu corpo. Esse palavreado torpe. Ele não aceita esse mal dominar suas ações, suas reações, suas decisões. Ele ordena que saia, como ele fez aqui. Jesus não permite a presença do mal. Ele sabe o que o diabo faz na vida das pessoas. Ele controla elas. Esses homens, eles estavam sob controle de demônios. Os demônios controlando as ações deles. Tirando a sua dignidade. Lembra? Eles estavam vivendo em sepulcros, irmãos. Sepulcro é lugar para o ser humano morar? Viver? Sepulcro, lugar de mortos, tornando-os agressivos, furiosos, o texto diz. Você só reparou, hoje quando eu estava lendo e relendo esse texto aqui, eu vi como que essas características de ser controlado, sem dignidade, tornar-se agressivo, como que isso se parece, essas características da possessão demoníaca, como que isso se parece se assemelha com a drogadição. Pessoas que são controladas pelas drogas. Parou como elas ficam igual zumbis, sem controle de si, sem controle da sua vontade, dominados pelo vício, dependentes. O vício controla eles. Reparou como as pessoas que estão na drogadição, elas perdem a sua dignidade, elas começam a roubar, a enganar, a se vender,
sexualmente para obter dinheiro para comprar droga. Elas abrem mão da sua dignidade para ter a droga. Elas se tornam agressivas, furiosas com pais, com mães, incontroláveis dentro da sua própria casa. Irmãos, entenda essas coisas. Essas coisas não são para os filhos de Deus. Essas coisas do diabo não são para os filhos de Deus. Essas coisas é para os porcos, não para as ovelhas do Senhor. Para os porcos. Os porcos é que são as presas fáceis do diabo. Mas quem são os porcos, pastor? Os porcos são aqueles que escolhem chafurdar no lamaçal do pecado. Esses são os porcos. Esses são os porcos. Em vez de serem pastoreados e levados para os verdes pastos do Senhor, eles escolhem o lamaçal do pecado. Chafurdar lá no pecado. Esses são os porcos. Você não é um porco. Você é uma ovelha de Cristo. Cristo é o seu pastor, que te guia por pastos verdejantes, os pastos da sua palavra, que te dão vida, que te alimentam espiritualmente, te fortalecem, te orientam, te alertam, te livram do mal. Cristo é o bom pastor. Irmãos, o Senhor não tem compromisso com os porcos, mas com as suas ovelhas. Com as suas ovelhas. Se você não quer seguir a Jesus, só te resta ir com a manada de porcos. Rumo ao quê? Rumo ao precipício, que nós lemos aqui. Rumo à morte, rumo à destruição. E foi isso que os porcos fizeram. Depois que o que era do diabo foi para os porcos, o que eles fizeram? Foram em direção à destruição. Irmãos, quem é dominado pelo diabo é isso. Se você deixar o diabo controlar a sua vida, controlar a sua família, controlando a sua mente com seus lixos, o destino é o mesmo destino dos porcos: destruição, desgraça. Isso não é para você. Para você é o cuidado do pastor. Você acha que eu estou exagerando? Mas o que você acha que o diabo e os seus demônios querem fazer conosco? É isso aí, irmãos. Destruição. Bom, por fim, deixa eu acabar a mensagem. Então, em 15 versículos, irmãos, nós vimos um pouco da seriedade e prioridade do discipulado cristão. Em alguns versículos, nós vimos do poder de Jesus sobre a fúria da natureza. Nós vimos o poder de Jesus sobre as hostes infernais. Olha, em alguns versículos, o poder de Cristo, a seriedade de Cristo. Nós vimos, irmãos, que seguir a Jesus não é para covardes ou indecisos ou desobedientes. É sério. Nós vimos que seguir a Jesus nos leva de encontro a grandes tempestades, mas que a sua presença é a nossa segurança. A sua presença é o nosso refúgio nas tempestades. Nós também vimos, irmãos, que seguir a Jesus nos coloca em guerra contra o inferno, contra o mal, contra tudo aquilo que se opõe a Deus e a sua santa palavra. Irmãos, seguir ao Mestre é certeza de muitas lutas nessa vida. Luta contra a nossa carne, nosso eu, nossa vontade, não é? Combate contra o eu, o primeiro combate. Lutas contra o mundo. Você está indo na contramão do sistema. O mundo está agindo de uma forma, pensa de uma forma, e você está indo na contramão desse sistema. Uma luta contra o mundo, contra as mentiras do mundo. E uma luta acirrada contra o diabo e suas hostes infernais e seus ardis infernais. Seguir a Jesus é luta. Irmãos, mas acima de tudo, seguir a Jesus é a certeza de estar sempre do lado vencedor.
do lado do vencedor invicto, aquele que nunca perdeu uma batalha. Se você está do lado de Jesus, você está do lado da vitória, está do lado do vencedor. A vitória é certa na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé para encerrar? Buscar Deus em oração, encerraremos o culto. Amado Deus e Pai, nós damos graças ao Senhor mais uma vez por esse tempo na Tua casa, aprendendo, Senhor, as verdades da Tua palavra, aprendendo, Senhor, que não é brincadeira, Senhor, nós estamos numa batalha. A primeira batalha é essa batalha que luta, Senhor, contra a nossa personalidade dura, nossa personalidade teimosa, a nossa insistência em fazer as coisas da nossa vontade, não da vontade do Mestre. Deus, que batalha difícil, Senhor, que batalha dura, a batalha contra esse mundo e suas enganações, suas influências, as suas ilusões, as suas promessas de vida feliz sem Deus. Deus, que batalha dura, Senhor. E a batalha contra o inimigo das nossas almas, que não dorme, que não descansa, enquanto não destruir a nossa vida e a nossa família e a nossa igreja. Amado Deus, nós nos refugiamos no Senhor. O Senhor é o forte. O Senhor é o Davi que pode vencer o Golias em nossas vidas. Só o Senhor. Nós nos escondemos no Senhor. O Senhor é o que luta por nós. Pedimos ao Senhor que nos ajude, Senhor, que nos dê a graça para sermos fiéis ao Senhor, que nos dê a força, Senhor, para estarmos atentos contra os perigos desse mundo e do diabo e da nossa própria carne. Pedimos ao Senhor que nos dê a força e a graça para negarmos a nós mesmos e dizermos sim para o Senhor, sim para a Tua vontade. Peço ao Senhor a Tua bênção, Tua misericórdia e graça, em nome de Jesus. Amém.